esse texto ele é resultado de uma pesquisa da qual eu não consigo me desvencilhar desde o doutorado, que é sobre a relação entre filosofia e vida comum no Hume. De uns tempos para cá, eu ando incorporando a isso alguns temas sobre a moral do Hume, dos quais eu tinha tratado no mestrado. E eu tinha deixado de fora, uns anos atrás, o tratamento que Hume faz da religião como fenômeno, não da crítica ao deísmo e ao argumento do desígnio que a gente vê nos diálogos, né? E é um pouco disso que eu vou falar aqui, mas deixa eu começar a leitura e eu acho que as coisas se esclarecem. Nos parágrafos finais do diálogo que encerra uma investigação sobre os princípios da moral, Hume apresenta ao leitor algumas breves considerações sobre o que suas personagens chamam de vidas artificiais. Ainda que estas não sejam exatamente definidas, a apresentação que é feita delas basta para compreender em que elas consistem. Palamedes, a personagem que apresenta essa concepção, explica ao narrador que, em tempos antigos, a filosofia, por exercer a função de regular o comportamento comum dos homens, adquiria grande influência sobre muitos e produzia grandes singularidades de máximas e de conduta. Na própria época em que acontece a história narrada por Hume, essas características poderiam ser atribuídas principalmente à religião, que prescreve uma regra universal para as nossas ações, as nossas palavras e para os nossos próprios pensamentos. Essas regras seriam ainda mais austeras do que as da filosofia, porque resultariam em recompensas ou em punições que podem ser mais distantes, mas são infinitas. Em seguida, Diógenes e Pascal são apresentados como exemplos de homens que teriam vivido de maneira artificial. O primeiro caso, Diógenes, é um modelo bastante conhecido do que Hume, nesse diálogo, denomina extravagância filosófica. Pascal é escolhido como um paralelo que possa ser comparado ao antigo cínico, por ser um homem, eu cito, de gênio, tanto quanto o próprio Diógenes, e talvez fosse também um homem de virtude, se tivesse permitido que suas inclinações virtuosas se exercessem e se mostrassem. Fim da citação. Nada a ver, portanto, com os dominicanos, ou os jesuítas, ou qualquer monge ou frei canonizado, do modo como o próprio Hume se refere a eles. Qualquer filósofo que fosse associado a esse tipo de gente teria seu nome automaticamente desgraçado. Nos termos em que são retratados, Diógenes e Pascal não poderiam ser mais diferentes. O primeiro teria buscado se tornar independente ao máximo, confinando suas necessidades à sua própria mente. Teria se portado com magnanimidade e orgulho, decorrentes da ideia de sua superioridade com relação a seus semelhantes. Sua austeridade teria o objetivo de acostumá-las intempéries, de modo que sempre evitasse o sofrimento. O filósofo, ainda, se permitia os prazeres mais bestiais, mesmo em público, e buscava sempre ridicularizar todo tipo de superstição. Ou, do modo como Hume coloca, todas as religiões da época. Pascal, por sua vez, teria evitado perder de vista o senso de dependência, além de não esquecer suas inúmeras carências e enfermidades. Fazia profissões frequentes de sua humildade e constantemente se rebaixava. Buscava ser austero simplesmente por conta do sofrimento que isso o obrigaria a suportar. Recusava-se, mesmo privativamente, os prazeres mais inocentes. Tinha sua conduta dirigida pelas superstições mais ridículas e desprezava completamente sua vida terrena em privilégio daquela que poderia adquirir no futuro. Ao fim da comparação, Hume propõe um problema. Por mais diferentes que fossem, esses dois homens foram considerados, cada um a seu tempo, modelos apropriados para imitação por pelo menos parte das pessoas. Isso parece mostrar que o padrão universal de moralidade que era buscado tanto por esses filósofos quanto por essas personagens seria complicado de se estabelecer. Mas ainda arrisca-se um completo relativismo, já que se torna impossível estabelecer qualquer regra para o que Hume denomina os muitos sentimentos diferentes, aliás, contraditórios, da humanidade. Bem, esse é um problema de grande interesse,
Resolvê-lo a contento talvez exigisse o recurso a um outro texto, um ensaio chamado Do Padrão do Gosto, em que Hume trata especificamente da busca de um padrão em questões acerca das quais parece haver grande diversidade de sentimentos. Entretanto, não é disso que eu vou tratar aqui. Comecei pelas vidas artificiais e, como Hume nos lembra, elas operam em um registro bastante distinto daquele em que a moralidade age usualmente. Em contraste com vidas como a de Diógenes ou a de Pascal, o que acontece mais comumente é que a experiência e a prática do mundo prontamente corrigem qualquer extravagância. Faz sentido, então, que o diálogo se encerre com uma afirmação bastante forte. Eu cito: um experimento que é bem-sucedido no ar nem sempre será bem-sucedido no vácuo. Quando os homens se afastam das máximas da razão comum e adotam essas vidas artificiais, ninguém pode responder pelo que os agradará ou desagradará. Eles estão em um elemento diferente daquele do resto da humanidade. E os princípios naturais de suas mentes não operam com a mesma regularidade com que agiriam se deixadas em paz, livres das ilusões da superstição religiosa ou do entusiasmo filosófico. Fim da citação. Em outras palavras, por mais admirados que Diógenes e Pascal tenham sido, o caso é que alicerçaram toda a sua conduta em teses que não tinham nada a ver com os princípios segundo os quais a moralidade se estabelece naturalmente no mundo. No limite, estão tão removidos dessa moralidade comum que, no fim das contas, não se pode mesmo prever como julgarão ou como se portarão. Isso é particularmente grave quando nos recordamos de que, na teoria moral de Hume, os juízos de aprovação ou de censura decorrem de princípios elementares sempre que somos expostos a fatores que fazem com que eles entrem em ação. Eu cito um momento bem anterior da investigação que ilustra isso. Parece que uma tendência ao bem público e à promoção de paz, harmonia e ordem em uma sociedade, sempre, ao afetar os princípios benevolentes de nossa Constituição, nos levam a tomar o lado das virtudes sociais. E parece que esses princípios de humanidade e simpatia penetram tão fundo em todos os nossos sentimentos e têm uma influência tão poderosa que se tornam capazes de incitar a censura e o aplauso mais fortes. Fim da citação. Em outras palavras, não haveria qualquer propósito em se estabelecer princípios transcendentes a partir dos quais, independentemente do que quer que se observe no mundo, regularíamos nossa conduta. Os juízos morais seriam resultado de reações naturais a certas tendências que observamos em diferentes atos. É importante observar que Hume não parece discordar, quanto a isso, daquilo que havia defendido no livro 3 de seu Tratado da Natureza Humana. Ainda que alguns comentadores defendam que o próprio princípio que fundamenta a moral seja diferente nos dois textos, tem uma briga mais ou menos conhecida entre os comentadores sobre se é ou não a simpatia ainda na investigação sobre os princípios da moral que fundamenta os nossos juízos morais. Né? Nos dois textos, Hume defende que reagiríamos positivamente a ações que tendessem ao bem público e negativamente àquelas que fossem deletérias a ele. Esses sentimentos, como se sabe, corresponderiam à aprovação e à censura moral. O que se pode dizer é que no tratado a explicação de por que teríamos essa tendência se dá, talvez, de maneira menos direta. De qualquer modo, nos dois casos, o papel que se poderia atribuir à filosofia moral a partir daí é relativamente modesto e consistirá basicamente em mostrar as verdadeiras tendências das várias ações. Isso é algo que fica evidente já na seção 2 da segunda investigação, quando Hume mostra que tanto o tiranicídio quanto o hábito de dar esmolas teriam deixado de ser considerados virtudes assim que se percebeu que não causavam à sociedade os benefícios que até então se imaginava. Com isso, busca-se não apenas mostrar o que seria recomendável fazer ou de que deveríamos nos abster. Trata-se também de mostrar, junto com os princípios da natureza humana que são responsáveis pela aprovação que temos por quaisquer virtudes, um outro ponto que Hume considera de enorme importância. Se a filosofia, tendo descoberto a nossa tendência natural a aprovar o que colabora para o bem público, pode apenas mostrar o que colabora efetivamente com ele, ela sempre deverá operar no sentido de mostrar ao leitor regularidades que podem, em última instância, ser remetidas à sua própria experiência. Esse é um aspecto da filosofia humeana que aparece em diversos outros textos. Bons exemplos incluem a passagem da escrita de ensaios, em que Hume afirma que a filosofia é feita por homens que ele chama de sem qualquer gosto pela vida ou pelas boas maneiras, sem habilidades de conversação,
será não apenas difícil de entender, mas também quimérica em suas conclusões. No limite, o filósofo que não participar ativamente da vida comum não terá o que dizer sobre sentimentos morais, porque não terá deles qualquer percepção. Por esse motivo, é que Hume nos informa em um outro ensaio que, por outro lado, eu cito, leitores de história estão suficientemente interessados nos caracteres e nos eventos para ter um sentimento vívido de censura ou louvor. Ao mesmo tempo, não tem qualquer interesse ou preocupação particular que possa perverter seu juízo. Nossa, fim da citação. Torna-se bastante perceptível, então, a extensão do problema que acometeria pensadores como Diógenes e Pascal. Se o que se espera é que a filosofia informe a conduta por meio de uma educação da sensibilidade, que parte do que Hume chama, em outro lugar, uma metodização da vida comum, ambos os pensadores podem ser considerados casos em que o resultado final teria sido nada desejado. Isso é ainda mais perceptível quando prestamos atenção à semelhança entre os caracteres de Pascal e de Diógenes e as perturbações da mente descritas em um ensaio intitulado Da Superstição e do Entusiasmo, que Hume escreve alguns anos antes da investigação. Tá? A superstição é apresentada por Hume nos seguintes termos. Eu cito mais uma vez. Terrores e apreensões inexplicáveis. Em tal estado de espírito, infinitos males desconhecidos por parte de agentes desconhecidos são temidos. E onde faltam objetos reais de terror, a alma, agindo em seu próprio prejuízo e alimentando sua inclinação predominante, encontra objetos imaginários, para cujo poder e cuja malevolência ela não atribui limites. E como esses inimigos são inteiramente invisíveis e desconhecidos, os métodos empregados para apaziguá-los são igualmente inexplicáveis. Fim da citação. Os tais remédios inexplicáveis, como nos informa o autor, consistiriam em cerimônias, mortificações, sacrifícios e outras práticas igualmente absurdas ou frívolas. Essa espécie de enfermidade da mente, que é ensejada por fraqueza, medo e melancolia aliados à ignorância, recebe o nome de superstição. Seu oposto, o entusiasmo, se caracteriza por uma sensação inexplicável de elevação e presunção. A impossibilidade de explicar esses sentimentos fará com que a pessoa tomada por eles atribua o que sente à divindade em que acredita. A consequência, eu cito mais uma vez, é que o fanático se entrega cegamente e sem reservas às supostas ilações do espírito e à inspiração vinda das alturas. Fim da citação. Essa outra atitude, ela tem como fontes a esperança, o orgulho, a presunção, uma imaginação calorosa, aliados, mais uma vez, à ignorância. Seria possível objetar, é claro, que Diógenes, ao defender a mortalidade da alma, dificilmente se encaixaria nas seitas que Hume caracteriza como entusiásticas, tais como os Quakers, os anabatistas alemães do século XVI ou os camisários do XVII francês. Mas o que está em jogo não são as crenças do filósofo cínico, mas sua atitude. E isso por dois motivos diferentes. O primeiro é justamente o fato de Diógenes balizar sua conduta em princípios que, descolados do que a experiência comum autoriza, seriam praticamente inumanos. Nesse sentido, Diógenes iria mais longe, por exemplo, do que os hobbesianos que Hume critica no apêndice 2 na investigação, já que sua adesão a certos princípios preferidos não implicaria só que aceitasse esta ou aquela explicação, mas também esta ou aquela forma de se portar. É justamente nisso que consistiria, no fim das contas, a artificialidade de sua vida. O segundo problema que Hume identificaria na atitude filosófica de Diógenes é que ela se teria caracterizado por uma presunção que faria com que ele desprezasse os outros homens em nome de certos princípios que supostamente o tornariam superior. Então, fica caracterizada a atitude de Diógenes como a de um entusiasta. No que diz respeito às suas manifestações religiosas, o entusiasmo, principalmente quando entendido como um fenômeno social, teria características distintas da superstição.
porque depois de um instante inicial bastante violento, ele tenderia a arrefecer. Por implicar grande desprezo da ritualística, abdicaria de ser protegido, por meio de práticas bizarras, do registro da vida comum, o que poderia até mesmo fazer com que as afecções entusiásticas caíssem em esquecimento. Além disso, o entusiasmo seria favorável à liberdade civil por ser inseparável de um espírito de liberdade. Desse modo, ainda que seja ainda a enfermidade de espíritos ousados e ambiciosos, parece que em contextos políticos em que haja algum espaço para a liberdade, ele tende a ser menos danoso. Bom, como eu tinha dito, as coisas são muito diferentes no caso da superstição, que, e agora eu cito de novo, pelo contrário, se esgueira para dentro de nós gradual e insensivelmente, torna os homens mansos e submissos, é aceitável para o magistrado, parece inofensiva para o povo, até que por fim o pastor, tendo estabelecido firmemente sua autoridade, torna-se um tirano e um perturbador da sociedade humana. Fim da citação. Isso se agravaria porque a superstição, segundo Hume, não seria apenas uma doença que teria cometido Pascal por conta de acidentes fortuitos. Ela é um ingrediente considerável em quase todas as religiões. E, no limite, é por isso que a gente tem sacerdotes em todas as religiões. Porque a enfermidade que caracteriza a mente supersticiosa parece particularmente propícia para o surgimento deles. Vejam essa outra passagem. Os sacerdotes podem ser justamente considerados uma invenção de uma superstição medrosa e abjeta, que, sempre sem confiança em si própria, não ousa oferecer ao alto suas próprias devoções, mas ignorantemente pensa recomendar a si própria para a divindade pela mediação de seus supostos amigos e servos. Fim da citação. Parece, então, que os supersticiosos seriam, no que diz respeito ao impacto político de suas práticas, um problema muito mais sério que os entusiastas. São muito mais infelizes também se a gente acreditar na descrição que Hume faz de Pascal, né? De qualquer modo, não podemos nos esquecer do potencial destrutivo que o entusiasmo tem quando ainda conserva sua força inicial. Esses pontos todos parecem ser de grande importância também em uma outra obra que é a História Natural da Religião. Nessa obra, Hume apresenta de maneira mais metodizada seus raciocínios gerais referentes aos modos pelos quais o fenômeno religioso se dá no mundo. As considerações que encontramos nela para os motivos pelos quais alguém é levado a crer em um Deus único e onipotente não deixam dúvida de que se trata de um evento determinado por um desequilíbrio das afecções. Se perguntarmos a um homem comum por que ele acredita em um Deus onipotente, eu cito mais uma vez, ele lhe contará sobre a morte súbita e inesperada de uma pessoa, da queda e dos ferimentos de outra, da seca excessiva desta estação, do frio e das chuvas de outra. A isso tudo, ele atribui a operação imediata da providência. E tais eventos, que para bons raciocinadores são as principais dificuldades em admitir uma inteligência suprema, são, para ele, os únicos argumentos em favor dela. Fim da citação. Se falarmos da superstição em circunstâncias como aquelas que são mais próximas de nós, em que o fiel crê em uma só divindade, considerado o extremo da perfeição, da bondade, etc., etc., qualquer religião implicará a crença de que todos os outros deuses são completamente absurdos. Mais do que isso, diz Hume, essa unidade do objeto parece requerer naturalmente a unidade da fé e das cerimônias, e fornece àqueles que desejam um pretexto para representar seus adversários como profanos e objetos da vingança divina, tanto quanto humana. Em suma, é simplesmente impossível que o monoteísmo não seja intolerante. É consequência inevitável, quando aceitamos a existência de um único Deus, que consideremos todos os outros como falsos, e é claro que os seguidores dessas outras entidades sejam vistos como agentes que pretendem corromper os seguidores do único Deus verdadeiro. A esse aspecto soma-se um outro, que colabora para que a religião acabe por se tornar uma monstruosidade, que é a própria união entre ela e a filosofia. Ora,
Mesmo que boa parte dos dogmas esteja contida em um livro sagrado, ou que seja ditada por uma autoridade visível, o Papa ou quem vocês quiserem, ainda será aceitável para muitas das mentes com inclinações mais especulativas, ainda mais quando os dogmas em questão forem inculcados desde a infância. Até aí parece não haver grandes problemas. É natural que mentes especulativas e filósofos, etc., deem seu assentimento a doutrinas que lhes pareçam sensatas. E a educação, mesmo que seja má educação, é uma ferramenta poderosa para dar áreas de sensatez a quaisquer princípios. O problema é que as aparências do teísmo terminarão por se mostrar completamente enganadoras. A experiência que para Hume embasa a boa filosofia não pode levar por si só a constatações sobre a existência da divindade. Mas nesse ponto já não será possível que a filosofia colabore no sentido de regular os princípios que se mostrem incorretos. Ao invés disso, eu cito mais uma vez, a filosofia logo se encontrará, de maneira muito desigual, sob o jugo de sua nova associada. E ao invés de regular cada princípio à medida em que elas avançam juntas, ela será, a cada momento, pervertida para servir aos propósitos da superstição. Pois além das incoerências inevitáveis que devem ser reconciliadas e ajustadas, poder-se-ia afirmar seguramente que todas as teologias populares, especialmente a escolástica, têm um certo apetite pelo absurdo e pela contradição. Fim da citação. Caso não se pusesse além da razão e do bom senso, a teologia simplesmente pareceria fácil demais. É preciso que ela recorra ao mistério e à obscuridade. Esse é um aspecto que, segundo Hume, pode ser confirmado pela própria história eclesiástica. Todas as disputas ocorridas ao longo dela são vistas por Hume como situações em que o bom senso está condenado a perder. Além disso, as heresias são sempre apresentadas como doutrinas que parecem ser providas de mais bom senso do que a escolástica oficial. Quanto à filosofia, não pode contrariar os princípios teístas ou, como diz Hume, os mesmos fogos que foram acendidos para os hereges servirão também para a destruição dos filósofos. Não queremos, evidentemente, transmitir a impressão de que a religião necessariamente se imbrica com a filosofia e a torna sua criada. A história natural da religião apresenta alguns exemplos em que esse não é o caso. Os seguidores de Zoroastro, por exemplo, são apresentados como teístas, mas não como filósofos. Parece, então, que, ao falar do modo como filosofia e religião se corrompem mutuamente, Hume refere-se, sobretudo, a uma espécie de filosofização progressiva do cristianismo desde o medievo. Isso fica evidente, por exemplo, quando ele narra um episódio particularmente bizarro da vida de Henrique VIII, que, vocês sabem, antes de se converter, recebe da Igreja Católica o título de defensor da fé. E um dos motivos pelos quais isso teria acontecido, além de um tratado sobre teologia que ele escreveu, foi um debate em que ele se envolveu com um herege da época, eu não lembro o nome do cara. Mas, bom, ele fica sabendo que o rapaz anda defendendo doutrinas muito estranhas e inovadoras e ele chama o cara para debater. É claro, aí ele chega lá para debater com o rei, aquele bando de soldados fortemente armados do lado. Eu não preciso contar quem ganhou a discussão no final, né? Mas vejam, por que eu quis recuperar essa história? Porque, bom, o rei tem que chamar o cara para discutir de qualquer maneira. Ele não pode simplesmente mandar esses mesmos guardas que estavam lá para pressioná-lo no debate simplesmente buscarem o cara em casa e dar cabo dele, né? Então, os próprios procedimentos das discussões religiosas tinham adquirido essa forma pretensamente mais filosófica, né? Tá, deixa eu ver onde eu estava. Bom, de qualquer maneira, fica estabelecido que o que ocorre com a filosofia e a religião quando elas se unem é que a primeira é reduzida ao papel de criada e passa a reconciliar as inúmeras e inevitáveis contradições do discurso religioso. Desse modo, passa a colaborar com uma instituição que se caracteriza pela intolerância e pela perseguição. Além disso, por se tornar subordinado a uma instituição que a colocará em um papel meramente justificador,
é natural que a filosofia passe, então, a ignorar aquilo que a experiência comum proporia como sensato. Fica evidente o engendramento de uma forma falsa da atividade filosófica, que fatalmente se descolará da experiência e passará a produzir inverdades que colaborarão com perseguições e colaborarão também para o surgimento das tais vidas artificiais. Existe ainda um outro aspecto que faz com que a subordinação da filosofia ao discurso religioso seja prejudicial. Ainda que em algum momento a religião tenha sido capaz de conter certos ímpetos e colaborar para colocar freios morais, isso só é possível em povos que Hume trata de classificar como primitivos, crédulos, indolentes, etc. A regra geral é que a religião popular é prejudicial à moralidade. Isso porque, quando entregues apenas ao desenvolvimento natural da sociabilidade, as pessoas tendem a ver como naturais as boas ações que realizam como pais ou como amigos, e nessas situações o próprio sentimento de virtude basta para que ajam de maneira correta. Mas isso não ocorre no caso da superstição. Aqueles que se deixaram contaminar por ela não veem nas ações benevolentes um caminho para contentar seu Deus, o qual eles acreditam poder agradar somente por meio dos ritos apropriados. Mesmo grandes crimes não são incompatíveis com uma grande fé religiosa. Ora, até o remorso mais horroroso apenas levará o supersticioso a executar certos rituais que eles acreditam que podem garantir o perdão da divindade. E mesmo os padres, ao invés de corrigir esse tipo de defeito, talvez prefiram encorajá-lo. Sistemas como a venda de indulgências, por exemplo, desse ponto de vista, não são um inconveniente desta ou daquela religião, mas um exemplo claro de algo que é consequência natural da própria instituição religiosa. Como já vimos, não é possível que a filosofia tenha um papel de grande destaque quando falamos em convencer o povo da verdade ou da falsidade das afirmações religiosas. Subjugada pela religião, a filosofia dá a ela a capacidade de adquirir a forma que a tornar mais convincente e, é claro, imbui de aparência sensatos debates entre eclesiásticos, influenciando assim a maneira como certas doutrinas serão posteriormente expostas ao povo. Portanto, não há como negar que a filosofia, tornando-se criada da religião, torna-se bastante cúmplice de doutrinas que não apenas se abstêm de impedir que os homens se tornem maus, mas colaboram para que isso aconteça. Numa situação como essa, a filosofia passa a ser não mais que uma ferramenta empregada para perpetuar as afecções doentes que ensejaram a superstição, e que também poderia ser usada para prolongar o entusiasmo, mas isso já é mais complicado. Bom, para encerrar, queria dizer o seguinte: Hume foi um autor notoriamente antirreligioso. A forma que as diversas críticas dele à religião vão tomar são objeto de debate, mas que ele faz uma série de críticas, todo mundo concorda. Desde sua juventude, em Edimburgo, ele era conhecido como o ateu. Isso poderia levar-nos a pensar que talvez esse diagnóstico que eu apresentei aqui é só conversa de um cavalheiro que, além de ter escrito há mais de 300 anos, estava preocupado com uma série de temas que talvez não nos digam tanto respeito. Para aqueles que acham isso, bom, acho que é só pensar um pouco na bancada evangélica, no que está acontecendo nas próximas eleições, etc. Parece que esse diagnóstico mantém uma certa atualidade ainda. Era só isso, gente. Obrigado.